Olá, meus queridos alunos do nono ano das escolas municipais de Teresina, tudo bem com vocês? Aquele abraço, espero que vocês estejam com saúde, estejam bem. Vamos iniciar mais uma aula de língua portuguesa comigo, professor Barroso. Fica aquela mensagem inicial. Pegue o seu caderno, pegue o lápis, pegue a caneta, sente-se em um local confortável, silencioso, se possível. Anote as informações principais e anote principalmente as suas dúvidas. Sim, porque quem estuda sempre tem dúvida, não é? Então, vamos para a aula de hoje. Qual o nosso conteúdo? Bom, a gente vai trabalhar aqui duas habilidades. A ideia principal em textos e também a questão dos referentes pronominais. Vamos ver aí como encontrar a ideia principal, inferir a ideia principal de um texto, utilizando principalmente a letra de música, e também o referente pronominal, quando se trata aí, de outros gêneros. E depois, claro, a gente vai fazer a resolução de questões. Vamos ver se vocês conseguiram aprender o que a gente vai estudar nessa primeira parte. Então vamos começar. Ideia principal. O que é a ideia principal de um texto? Quando você ouve isso, né? O que é a ideia principal? Ideia já traz aí no seu bojo, na sua sentença, aquilo que o texto está dizendo. Quando eu falo texto, eu me refiro a todos os tipos de texto, tá? De linguagem verbal, de linguagem não verbal, a frase, uma conversa, um diálogo, tá? Uma sentença. Então, quando eu digo ideia e depois digo principal, é porque também eu tenho aí implicitamente ideias que não são primárias, né? Que elas são secundárias. Porque todo texto ele vai se organizar em torno de uma ideia principal. Então, para essa primeira parte eu coloquei: todo texto desenvolve uma ideia sobre o qual se constroem outras ideias, estabelecendo aí uma hierarquia entre as informações. Então, quando você encontra em um texto, digamos, com 5, 6 parágrafos, aqueles textos que têm um nível de complexidade um pouco maior, como, por exemplo, a notícia, a reportagem, um artigo de opinião, esses textos que são um pouco maiores. Então, você tem que manter a ideia principal do texto em todos os parágrafos. Todas as ideias que vierem depois ali vão ser ideias secundárias, vão ser ideias terciárias, que vão estar ao redor da ideia principal. Então, a gente vai estudar isso de uma maneira mais prática, tá? Vendo nos próprios textos como isso funciona. Mas tenha em mente que quando alguém constrói um texto, quando alguém escreve um texto, conversa, ela sempre vai manter a base da ideia principal, do que ela quer dizer. Claro, ela vai dar outras informações, mas aquela parte principal, todas as outras informações vão estar subordinadas a ela. Tudo bem? Então, a ideia central de um texto é a ideia sobre o qual o texto está fundamentado. Então, quando eu digo isso, que a ideia principal é a ideia sobre o qual o texto vai estar fundamentado, eu quero dizer o seguinte: quando se trata, por exemplo, do gênero artigo de opinião, eu tenho uma ideia, vamos supor que eu escrevo um texto sobre a crise hídrica no Brasil. Essa é a ideia principal. Depois, que é também o tema, não é, da redação. Depois eu desenvolvo todas as informações, argumentação, exemplificação ao redor da ideia principal da crise hídrica. Então, todo o texto tem que ter por base, por fundamento, aquela ideia principal, aquele tema, certo? Aquele assunto do texto. Por último, pode-se, além de se perceber a ideia principal de um texto completo, também identificar a ideia principal de cada parágrafo ou de cada estrofe. No caso, se for estrofe, claro, se for um poema, uma letra de música. Mas se for um texto em prosa, você sabe que ele vai se desenvolver em parágrafos. Então, professor, eu vou apenas desenvolver a ideia principal do texto como um todo? Não necessariamente. Você pode, ou o professor pode solicitar, inclusive, que você descubra qual a ideia principal de um parágrafo somente, ou de uma estrofe somente, ou de um verso, por que não? Então, você tem que reunir ali o resumo do que aquele verso diz, do que aquela estrofe diz, do que aquele parágrafo mostra, tá? Então, é dessa forma que você tem que se alinhar e tentar ao máximo aí, descobrir a ideia principal de cada um deles. Perfeito? Então a gente vai ver aqui, trazendo agora uma letra de música e mostrando aí como isso acontece dentro do texto. Como é que eu posso encontrar a ideia principal dentro do texto? Veja lá, bola de meia, bola de gude. Esse é o título aí
de uma canção, cujo intérprete é o Milton Nascimento. Eu não tenho certeza se ele foi quem fez a canção, mas eu tenho certeza que é o intérprete, tá? Então, já iniciei dizendo assim: há um menino, há um moleque, morando sempre no meu coração. Toda vez que o adulto balança, ele vem para me dar a mão. Há um passado no meu presente, um sol bem quente lá no meu quintal. Toda vez que a bruxa me assombra, o menino me dá a mão. E me fala de coisas bonitas que eu acredito que não deixarão de existir. Amizade, palavra, respeito, caráter, bondade, alegria e amor. Pois não posso, não devo, não quero viver com toda essa gente insiste em viver, como toda essa gente insiste em viver. E não posso aceitar sossegado qualquer sacanagem ser coisa normal. Bom, e aí eu faço a pergunta: qual a ideia central desse texto? Veja que aqui eu não estou pedindo para você dizer qual é o tema, a ideia central de uma estrofe somente. Eu estou dizendo aqui a ideia global do texto, tá? Pelo que você leu, pelo que você está vendo aí. Qual a ideia central desse texto? Você vê que lá na primeira estrofe ele diz: há um menino, há um moleque morando sempre no meu coração. Toda vez que o adulto balança, o que significa esse balança, não é? Que o adulto sofre alguma coisa, enfrenta dificuldades, ele vem para me dar a mão. Que menino interior é esse, não é? São as lembranças da infância, o que ele aprendeu quando era criança, não é? E até distribui o que ele aprendeu, né? Caráter, bondade, alegria, amor. Então, a visão de mundo dele é muito própria daquilo que ele aprendeu na infância. Então, quando ele diz: há um menino, há um moleque morando sempre no meu coração, ele quer mostrar isso, que olha, toda vez que eu enfrento dificuldades na vida adulta, a minha criança interior vem me dar a mão, ou seja, me mostra o caminho correto, me sossega, né? Me mostra o que foi aquilo que eu aprendi na infância e me estabiliza. Bom, então, quando você tem aí essa ideia, né, você consegue responder facilmente. Qual é a ideia central desse texto? Que o eu lírico, lembrando aí para você que o que é o eu lírico, é a voz que fala no poema. O eu lírico encontra sua infância pura e feliz, a solução para lidar com os problemas da fase adulta. Então, essa é a ideia principal. Ele encontra na infância, e aí essa criança interior que ele fala, não é? A solução para enfrentar as dificuldades da vida adulta, né? Que ele deixa muito claro quando ele fala aí, toda vez que o adulto balança, né? Balança emocionalmente, balança psicologicamente, né? Sofre algum tipo de abalo, essa criança vem dar a mão e encontra a solução. Uma letra muito bonita, sugiro que vocês também ouçam, tá? Bom, então mostrei aqui para você como encontrar essa ideia principal. É um resumo básico do que o texto fala, não é? Vamos ver um outro texto aqui. Motivo. Eu canto porque um instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Irmão das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento. Atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei, não sei, não sei se fico ou passo. Sei que canto e a canção é tudo. Tem sangue eterno, asa ritmada, e um dia sei que estarei mudo, mas nada. Bom, isso aí é o poema Motivo da Cecília Meirelles. É um poema que com certeza vocês já encontraram, né? Já tiveram um encontro com esse poema. É um poema que fala de muitas incertezas, muitas dúvidas, fala daquilo que é passageiro. Aliás, é um tema bastante recorrente na Cecília Meirelles, que é esse tema daquilo que passa, do que é passageiro, né? Do que não permanece. Então, vamos para a pergunta. Qual a ideia central da terceira estrofe? Bom, você vai na terceira estrofe, lembrando que o que é estrofe, professor? Estrofe é um conjunto de versos. Quantos conjuntos de versos a gente tem aí no motivo, né? Nesse poema da Cecília Meirelles? Temos 1, 2, 3, 4. 4 grupos de versos, não é isso? Na terceira estrofe, nesse terceiro grupo de versos, qual a ideia principal que está sendo mostrada aí? Vamos fazer a leitura. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei, não sei, não sei se fico ou passo. Bom, durante todo o enunciado aí, durante os versos, você percebe muito assim, desse se, né? O se já indica uma possibilidade, não é? Se desmorono, se edifico, o ou aí também dando uma ideia de alternância, de opção, de escolha, não é? Se desmorono, se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei, não sei.
não sei se fico ou passo. Qual a ideia central aí dessa estrofe? Não é? Você consegue perceber que é a indecisão que o eu lírico está. Não é? Não sei se fico, se desmorono, se edifico, se permaneço, se desfaço, não sei, não sei. Ou seja, isso marca demais a questão da indecisão do eu lírico diante do que está passando aí, né? Diante do tempo, diante da vida. Então, essa é a ideia, tá? A ideia central aí é a incerteza, é a insegurança, é a indecisão do eu lírico diante de suas escolhas. Perfeito? Ó, o que foi que a gente fez aqui? Mostrei para vocês uma letra de música, certo? Do Milton Nascimento, e mostrei para vocês a ideia central da letra como um todo. Aqui não, aqui no poema Motivo, da Cecília Meirelles, eu não pedi o sentido global do texto, eu pedi apenas que você olhasse, né, observasse, analisasse aí a terceira estrofe e em seguida retirasse o tema principal. Perfeito? Exatamente isso que eu quero de vocês. Pronto. Então, ficou bem clara a questão aí do tema de um texto, né? Como achar aí a ideia principal de um texto. Agora vamos para os pronomes e seus referentes. Vamos ver aí a questão, vamos relembrar os pronomes e lembrando também que alguns pronomes aí, não todos, eles vão ter referentes, né? Vamos observar como isso acontece. Bom, primeiro, eu gosto muito de lembrar a vocês o que são os pronomes. Os pronomes normalmente eles acompanham ou substituem nomes dentro de um texto, né? Então você tem, por exemplo, uma sentença: Maria foi à feira, Maria comprou verduras. Eu estou repetindo aí a expressão Maria desnecessariamente, não é? Por quê? Porque eu tenho elementos que causam essa ligação, que deixam essa ligação melhor, né? De uma frase com outra, de uma oração com outra. Então Maria foi à feira, ela comprou frutas, ela comprou verduras, ela retoma a palavra Maria, retoma Maria. Então esse ela aí é um pronome, tá? Porque substitui o nome, né? Então é um elemento importantíssimo de coesão textual. Ah, professor, mas ele só substitui? Não, na verdade são muitas as funções dos pronomes, tá? Eles acompanham também o substantivo. Então, quando eu digo assim, este lugar é maravilhoso, este, né, vai estar acompanhando a palavra lugar, que é um substantivo também. Então, veja que eles acompanham um substantivo ou retomam uma palavra, né, um substantivo. Os pronomes podem também fazer referências dentro do texto de dois modos. Eles retomam termos já citados ou anunciando algo que ainda será dito. Como assim, professor? Quando eu falo em referências, os pronomes eles podem se referir a uma coisa que eu já havia falado ou uma coisa que eu ainda vou dizer. Por exemplo, eu digo assim, férias e mar, é disso que eu preciso. Esse disso aí retoma férias e mar, concorda comigo? Do que eu preciso? Disso o que? Férias e mar. Agora veja como eu vou colocar de uma outra maneira o que eu acabei de dizer. Eu vou dizer assim, eu preciso disto, férias e mar. Veja que eu coloquei o disto na frente daquilo que eu ainda vou falar. Então, esse referente, né, pode ser algo relacionado ao que eu já falei ou que eu ainda vou falar. Os pronomes também têm essa habilidade, tá? Ah, outra coisa, quando eu falo em referências, os pronomes eles não necessariamente têm que se referir a alguma coisa dentro do texto, pode ser fora do texto também, tá? Como assim, professor? Quando eu digo assim, você que está me ouvindo, a palavra você é um pronome de tratamento, é um pronome, concorda? Dentro do meu texto aqui, eu não encontro a pessoa, mas está fora do meu texto a quem eu estou me dirigindo, né? A quem eu estou falando, que são vocês que estão me ouvindo em casa. Então, o você é um pronome de tratamento que não dentro do meu texto encontra um referente, mas o referente é extralinguístico, é extratextual, é fora do texto, ok? Fiquem atentos a isso também. Ao fazer a retomada de referentes, os pronomes são importantes elementos coesivos, ou seja, fazem essa ligação, não é? Pessoal, pense o seguinte, sem os pronomes, ficaria muito difícil fazer a leitura de textos. Por quê? Porque haveria muitas repetições, consequentemente, ficaria desgastada a leitura, não é? Ficaria cansativa você ficar repetindo os termos várias vezes, ok? Então, os pronomes eles são importantes
É um importante fator de coesão textual. Pronto, perfeito. Então, mostrei para vocês o que são os pronomes, conscientizei vocês sobre a importância deles, mas, professor, me lembre aí que quais são os pronomes mesmo. A gente tem aí uma lista, né? Lembrando aqui que o objetivo da aula não é fazer você decorar, a gente não está aqui para decoreba, apenas para relembrar vocês do que vocês já sabem. Eu vou chamar a atenção aqui de vocês para a questão dos pronomes pessoais e dos pronomes relativos. Já estudamos essas duas classificações de pronomes, bem como também os pronomes de tratamento, né, que está no fim aí da tabela. Então, os pronomes pessoais, o eu, tu, ele, nós, vós, eles. Tem os pronomes oblíquos também que fazem parte aí desses pronomes pessoais, o me, mim, comigo, contigo. Então, esses pronomes vale a pena você revisar. Também os pronomes relativos. Já tivemos uma aula, já tivemos revisão de pronomes relativos. Então, assim, relembre sempre essa parte de pronomes relativos, que são muito importantes, porque eles também tomam vários referentes, né, dentro de um texto. E também os pronomes de tratamento, que aí vão ser uma forma que eu vou encontrar de falar com o meu interlocutor e também, consequentemente, fazer alguma retomada dentro do texto, de alguma expressão, de alguma palavra, de alguém que está ali, a quem eu estou me dirigindo. Perfeito. Então, vamos mostrar aqui como é que o pronome de tratamento ele funciona dentro de um texto. Vamos lá. Ao excelentíssimo senhor prefeito de Sucupira e ao senhor secretário de Educação. Os estudantes da Escola Municipal Carlos Cardoso Mendes solicitam de vossas excelências, com grande urgência, a construção de uma quadra poliesportiva no terreno lateral da escola, pois ela facilitaria o desenvolvimento das atividades físicas escolares e daria outro destino ao local que hoje é utilizado como depósito de lixo. Na certeza de termos nosso pleito atendido, encaminhamos este documento assinado por todos os estudantes. Bom, qual é o gênero aí? O gênero, pessoal, é o abaixo-assinado, vocês já sabem, não é? A gente já estudou abaixo-assinado, tivemos 2 aulas e também uma revisão sobre esse gênero. Bom, quais são as características de um abaixo-assinado? Eu faço uma solicitação, não é? Um requerimento aí pedindo a solução para um problema. E vamos lá, vamos ver aqui dentro desse trechinho como é que o pronome encontra o seu referente, não é? Como é que ele pode se referir a uma outra palavra. No trechinho, a construção de uma quadra poliesportiva no terreno lateral da escola, pois ela facilitaria o desenvolvimento das atividades físicas. Bom, eu tenho já aí destacado na sua tela o ela. O ela é um pronome pessoal de caso reto, não é? Terceira pessoa do singular, ela. Bom, ela se refere a que ou a quem? Ela aí, o que facilitaria o desenvolvimento das atividades? Ela o quê? Aí, fácil, né, professor? É a quadra poliesportiva. O ela está tomando... Qual é um antecedente, então, do pronome pessoal ela? Vai ser a quadra poliesportiva. Percebeu a diferença aí? Eu tenho aí o pronome se relacionando com uma palavra que já foi dita, não é? Essa palavra que já foi dita, que está sendo retomada pelo pronome, no caso o pronome pessoal, é chamado de antecedente, ok? Do pronome. Pronto. Vamos agora para um outro texto, ainda mantendo o mesmo texto que a gente acabou de ler, mas vendo uma outra palavra. Veja só, ao excelentíssimo senhor prefeito de Sucupira e ao senhor secretário de Educação. Os estudantes da Escola Municipal Carlos Cardoso Mendes solicitam de vossas excelências. Vossas excelências é um pronome também. De que tipo? Muito bem, excelente. É um pronome de tratamento, não é? Perfeito. Esse pronome de tratamento retoma que palavra, que expressão? Retoma quem? Exatamente, retoma senhor prefeito de Sucupira e senhor secretário de Educação. Então veja, o antecedente aí, né, os antecedentes de vossas excelências são o senhor prefeito de Sucupira e ao senhor secretário de Educação, são esses dois a quem o abaixo-assinado está sendo dirigido. Perfeito? Então, vamos agora fazer o que, professor? Vamos praticar. Você já viu aí, já testou as 2 habilidades nos textos, viu como é que linguisticamente esses componentes se comportam, como você encontra o tema, a ideia central de um texto, como você consegue encontrar o pronome dentro do texto. A gente vai o que agora? Praticar. Vamos lá. Eu tenho aí, Tente Outra Vez, uma música belíssima do Raul Seixas como intérprete. Não sei se é o dono da música, se foi quem escreveu a música, mas vamos lá. Veja, não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida, tente outra vez.
Beba, pois a água viva ainda está na fonte. Tente outra vez. Você tem 2 pés para cruzar a ponte. Nada acabou. Não, não, não. Tente, levante sua mão sedenta e recomece a andar. Não pense que a cabeça aguenta se você parar. Não, 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 não. Pronto. Vamos buscar aqui o que, professor? Vamos parar essa questão. Qual a ideia central desse texto? É o que? Letra A, manter as atitudes religiosas, né, já que ele fala em fé em Deus, né, fé na vida. Letra B, desistir de cruzar a ponte. Ele fala lá em um verso aí que quer cruzar a ponte. É isso a ideia central? C, acomodar-se com a vida. É para você ficar aí no seu cantinho, aceitar o que a vida mostra, é isso mesmo, tá tudo bem. É isso? Letra C. Ou é a letra D, continuar perseverante? Vamos lá, 30 segundos para que você pense. Tudo ok? Então vamos voltar aí. Então, qual é a ideia central do texto? Agora eu não quero aqui que você se centre em uma estrofe, tá? Não, eu quero do texto geral. Quando ele fala, veja, não diga que a canção está perdida, tenha fé em Deus, tenha fé na vida, tente outra vez. Aliás, já fica implícito aí, né? Se é tente outra vez, é porque você já tentou. Então você tem que tentar de novo. Consequentemente, ser uma pessoa perseverante. Então a resposta correta é a letra D, não é? Por que não pode ser a A, professor? Eu pensei que fosse a letra A. Manter as atitudes religiosas, aqui quando ele fala tem a fé em Deus, tá? Não, aqui não, a ideia central não é a religiosidade, não é? Não é Deus a ideia central. É você se desafiar, é você continuar tentando buscar aquilo que você quer. Então não é as atitudes religiosas, tá? Isso aqui é uma ideia secundária. Lembrando, quando a gente fala ideia central, eu tenho outras ideias que estão ao redor, ok? E essa, talvez, manter as atitudes religiosas seja uma ideia secundária, mas não a principal. Por que não pode ser a letra B, professor? Desistir de cruzar a ponte. Porque a cruzar a ponte aqui é apenas uma metáfora, né? Você tem 2 pés para cruzar a ponte, ou seja, conseguir sair de onde você está, conseguir vencer as dificuldades. Então aqui não é cruzar a ponte literalmente, tá? Então não é a letra B. E a letra C, acomodar-se com a vida. Não é acomodar-se, se ele está dizendo tente outra vez, não é para você ficar parado, né? Aceitar a primeira derrota, o primeiro não, para você continuar perseverante naquilo que você quer. Então a resposta correta só pode ser mesmo a letra D. Tudo bem? Certinho. Então a gente vai agora para um outro texto. Agora, Adriana Calcanhoto, é outro patamar, é outro nível de música. Preste bem atenção na letra dessa música. Devolva-me. Rasgue as minhas cartas e não me procure mais. Assim será melhor, meu bem. O retrato que eu te dei, se ainda tens, não sei, mas se tiver, devolva-me. Deixe-me sozinho, porque assim eu viverei em paz. Quero que sejas bem feliz junto do seu novo rapaz. Rasgue as minhas cartas e não me procure mais, assim vai ser melhor, meu bem. O retrato que eu te dei, se ainda tens, não sei, mas se tiver, devolva-me. E aí ela vai falar, devolva-me, devolva-me, devolva-me. Vamos ver aqui qual a pergunta. A ideia principal desse texto é o quê? Dessa letra de música. O fim de um relacionamento, a volta das lembranças, o carinho dos amantes ou o conflito entre casais. Pense bem um pouquinho, 30 segundos para que você pense. Vamos lá?
Pronto, e então? A ideia principal do texto é o fim de um relacionamento? Será, pessoal? Quando ela diz rasgue as minhas cartas, não me procure mais, assim vai ser melhor, meu bem. O retrato que eu te dei, se ainda tens, não sei, mas se tiver, devolva-me. Parece ser sim o fim de um relacionamento, não é? Vamos deixar em stand-by a letra A. Por que não pode ser a letra B ou por que é a letra B? Vamos ver aí. A volta das lembranças. Que lembranças? Ela pede de volta o retrato que ela deu, não é? O retrato já é uma palavra até inclusive já quase em desuso, né? Hoje é foto. Esse retrato, as fotos de uma maneira geral trazem lembranças, não é? Quando ela pede de volta essas fotos, o que ela está querendo dizer aí? Olha, não quero mais que você lembre disso, né? Tudo acabou, é o fim, então me devolve as fotos que eu te dei. E aí eu quero que você seja bem feliz, né? Quero que sejas bem feliz junto do seu novo rapaz, então acabou. Não, então não é a volta das lembranças, pelo contrário, ele quer acabar com as lembranças, né? Letra C, o carinho dos amantes. Não há um carinho aí, né? Pelo contrário, você pede afastamento, não é? Já coloca aí, não me procure mais, assim vai ser melhor. Então, não é aí o carinho dos amantes. É o conflito entre casais. Quando eu falo em conflito, eu estou falando em briga, discussão. Aqui não tem uma discussão, pelo contrário, me parece ser uma coisa bem aceita, né, pelas partes. Veja que até como o eu lírico se refere aí à pessoa, é meu bem, né? Se fosse uma discussão, meu bem aí não estaria na letra da música, não é? Então devolve, meu bem, minhas fotos. Então tá tudo bem, tá tudo ok. Então não há um conflito, mas há de fato um fim de um relacionamento. Então isso fica bem claro, bem evidente na letra da canção da Adriana Calcanhoto. Ok, tudo certinho? Pronto. Então, ó, eu vou logo para as finais, porque a gente está ficando quase sem tempo. O que é que eu quero rever aqui com vocês? O que foi que trabalhamos na aula de hoje? A ideia principal, né, de um texto, você viu comigo que a ideia central ela é muito importante, é uma ideia que está acima das outras ideias, né, que o texto vai mostrar. Há também os referentes pronominais, você viu também aí que dentro do texto eu tenho os pronomes que sempre vão fazer referências aí a termos dentro do texto, antes ou depois, ou até fora do texto, né? Que eu mostrei para vocês. E depois partimos para a resolução de questões. Eu espero que tenha sido muito proveitoso. Nos veremos na próxima aula. Tchau, pessoal. Continue estudando.